Qual a chance real de Oscar jogar no Internacional novamente? Vamos falar sobre isso nesse vídeo e, rapaziada, todos os dias aparece alguma coisa envolvendo o Esporte Clube Internacional e algumas especulações. E agora o presidente me dá uma entrevista e nessa entrevista ele diz que o Oscar é uma possibilidade, que já até inclusive teve contatos com o staff do jogador para uma possível vinda para o futebol brasileiro, e o Inter seria aí uma das probabilidades do Oscar jogar. Primeira coisa, o Oscar ganha 2 milhões de euros mensais. 2 milhões de euros mensais na China. A China está passando por um novo momento financeiro, o país e também o futebol, que está em crise por lá, e agora o time lá, onde o Oscar joga, está meio que querendo se livrar deste salário exorbitante, fora da casinha, que os chineses, alguns anos atrás, estavam pagando para os atletas jogarem lá, principalmente no futebol. Bom, qual é a real possibilidade, na minha opinião, do Internacional contratar o Oscar? E aí não tenho nenhuma informação, não estou trabalhando com alguma fonte que me disse que é possível alguma coisa. Não. Para mim, é quase impossível a possibilidade do Oscar jogar no Internacional, por enquanto, nesse momento, com o que a gente tem de informação. O Oscar ganha 2 milhões de euros mensais. É um absurdo, não existe isso. É uma coisa que só lá na China, é um negócio da China mesmo. Então, assim, ainda que o Oscar viesse por uma situação real do futebol sul-americano e brasileiro, R$1 milhão, por exemplo, é possível para os clubes brasileiros pagarem? Sim, é possível. Mas aí eu te pergunto, tendo interesse do Internacional, tendo interesse do Flamengo, que só não trouxe o ano passado porque o time lá da China não quis liberá-lo de última hora, tem o Atlético Mineiro, que tem muito dinheiro, tem o Palmeiras, aliás, o Oscar, pro estilo de jogo do Palmeiras, encaixaria perfeitamente naquele elenco. Aliás, o Oscar encaixaria em qualquer time, tá? Qualquer time. Mas estamos falando de características. No Internacional também ele iria dar uma dinâmica maravilhosa, intensidade, etc e tal. O jogador tem 32 anos, ainda é novo para um jogador de futebol moderno, 32 anos, ainda é novo. Não é o seu auge, mas ainda está em plenas condições de, claro, se readaptando ao futebol brasileiro novamente, render o que ele rendeu quando ele saiu do Internacional. Tá? Então, assim, a possibilidade de vir para o Inter nesse momento é muito difícil. É muito difícil pelos valores envolvidos, ainda que ele baixasse esses valores. Digamos que o Inter paga R$1 milhão por mês para ele. Cara, você acha que o Flamengo ou o Palmeiras, que tem muito mais poder aquisitivo do que o Internacional hoje, não vão oferecer R$1,5 milhão para ele por mês? E ele tem muito futebol para jogar em qualquer time do futebol brasileiro, falando dos grandes, obviamente. É muito difícil fazer essa briga. Outra coisa, mas ele viria porque ele gosta do Inter, porque o Inter isso, porque... Cara, não existe isso, gente. Não existe esse negócio de amor à camisa. Isso ficou há muitos anos atrás no esquecimento. Hoje o jogador quer dinheiro, ainda que ele tenha um carinho pelo Internacional, ainda que ele goste do Inter, que projetou ele. O Inter tirou ele lá do São Paulo, naquela briga que ele estava tendo com o São Paulo, não tinha oportunidades, nada. Veio para o Internacional, o Internacional vendeu ele, se eu não me engano, na época por R$45 milhões, que na época era muito dinheiro, se eu não me engano, foi a maior venda. Se eu não me engano, foi a maior venda de um jogador para o exterior naquele ano, 2012, acho que foi, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, ou uma das maiores vendas, né, de um clube brasileiro, de um jovem aí, né? Até então, até o momento. Eu não me recordo agora. Não sei se o Neymar acho que saiu por menos, né? Agora não me lembro. Não me lembro disso aí, faz muito tempo. Mas assim, gurizada, a chance, na minha opinião, é mínima nesse momento. Né? Com a realidade financeira do Inter, com a realidade financeira de outros clubes. O Flamengo esteve muito próximo de contratar esse jogador o ano passado. O que acontece? Ele tem contrato até final de 2024, lá no clube chinês. A tendência é que no final do ano ele seja tipo emprestado, e aí com a cláusula de compra dos direitos econômicos do jogador, ou algo nesse sentido. Tá? Então, assim, a única possibilidade de algum clube brasileiro contratar ele vai ser nesses moldes. E parece que o time chinês está querendo se livrar desse salário exorbitante, que é um absurdo.
sabe? Não sei como é que alguém no mundo paga um salário desse. Cara, é coisa de outro mundo. É um dos maiores salários do mundo para um jogador de futebol, é do Oscar. Ele já fez o seu pé de meia, obviamente. Claro que ele voltando para o Brasil, e ele quer voltar para o Brasil, seria numa realidade financeira muito abaixo do que ele ganha. Mas ele não vai querer, por exemplo, assim, em uma proposta, por exemplo, de 800 mil a 1 milhão, em uma proposta de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500, ele não vai querer rasgar 500 mil reais fora. E essa é a diferença hoje do Internacional para Palmeiras e Flamengo, e dos outros clubes também, contra Palmeiras e Flamengo. É muita grana. E eles têm um poder aquisitivo nesse momento muito maior. Tá? Que é um gigante em termos de torcida, que é o Flamengo, que arrecada 1 bilhão de reais por ano. E o outro tem a tia Leila lá, que injeta dinheiro a hora, bota dinheiro e tira dinheiro a hora quando quer, né? Lá no Palmeiras. Então, é muito complicado, gente, essa história aí do Oscar. O que me leva a entender agora, para encerrar esse assunto? É que o presidente está fazendo isso porque as eleições já estão chegando, cara. Daqui a 2, 3 meses aí já começa a eleição e a política do clube já começa a ferver. Isso aí é uma jogada política do presidente, como é em qualquer ano eleitoral. Eu não vou crucificar o presidente por isso. É absolutamente normal. E politiqueiro. Não. Todo mundo é politiqueiro, tanto da oposição como da situação. Então é absolutamente normal que comece a pipocar nomes. Daqui um dia a oposição já vai começar a largar nomes também aí. E nós vamos ter que conviver com isso até o final do ano. Isso é normal. Mas a minha opinião é um baita de um jogador. Tá louco. É um jogadoraço, Oscar. Mas, gurizada, não vamos nos iludir, tá? Isso aí está cheirando muito ao momento político do clube. Infelizmente, eu acho que o Oscar, cara, vai ser muito difícil. Olha, seria um milagre o Oscar escolher jogar no Internacional pelo salário. Não pelo tamanho de clubes, mas sim pelo salário que os outros clubes, como Palmeiras e Flamengo, vão certamente inflacionar, e aí o Inter não vai ter condições. Infelizmente, a não ser que venha um mecenas para o Internacional aí e injete uma grana federal no Oscar, o que eu acho que é muito inviável neste momento. Tá bom, rapaziada? Não é inscrito no canal ainda, né? Se inscreve agora e se gostou do vídeo, deixa o joinha e compartilha com seus amigos. Um abraço, rapaziada.